Olá, reconhecedores! Eu sou o Felipe Moraes e esse é o Reconheça Talk. A gente vai falar de turismo, de cultura em geral da cidade, com muitos convidados, muita gente interessante para falar de tudo o que acontece nessa cidade. E numa ideia louca, nascida assim, no meio da madrugada, conversas disruptivas, diferentes e tudo, nasce o Reconheça São Paulo. E eu tenho aqui junto comigo meu grande amigo Tiago Dantas, que é o idealizador primário, né, desse Reconheça. A gente vai falar para vocês o que é o Reconheça até a gente chegar onde a gente está chegando hoje. Como é que foi, Tiago? Oi, Fê. Tudo bem? Cara, tô até arrepiado aqui. É um momento que a gente sempre sonhou de poder compartilhar tudo aquilo que a gente acredita e que a gente vive na cidade, né? Para começar, eu queria fazer alguns agradecimentos, em especial a Crosshost por estar nos recebendo aqui no estúdio dela, com toda a generosidade, com toda essa tecnologia e esse aparato para que a gente possa aí compartilhar e atingir o máximo de pessoas que a gente deseja e que a gente deve atingir. Porque não dá para a gente falar sobre o futuro sem a gente reconhecer as nossas histórias, sem a gente reconhecer a nossa vida e a vida na nossa cidade, que é onde tudo começa. E foi assim. Foi assim com um grupo de inquietos, revolucionários, eu diria, e um grupo também muito técnico, de profissionais de turismo, assim como nós, né, turismólogos de formação, e pensando como uma cidade tão importante, com toda essa potência como São Paulo, pode ser estigmatizada como uma selva de pedra somente, ou como uma cidade de negócios. E aí, olhando para ela e com todo o potencial, com toda a diversidade turística, cultural, a gente, depois, como você disse, né, de uma forma bem disruptiva, no meio de uma pandemia, cada um na sua casa, com o nosso direito básico de ir e vir sendo ali comprometido, nós estávamos juntos, distantes, mas juntos, e pensando no mesmo objetivo, de como ressignificar essa cidade e a jornada que você pode fazer nela. Porque muitas vezes a gente sai do trabalho, vai para casa, da casa vai para o trabalho, passa por diversos locais que representam a nossa história, que representam a nossa cidade, que representam a gente, mas a gente nem sabe o que aquilo de fato significa ou qual é aquela nossa formação. Então foi um pouco daí que surge o Reconheça. Você vai lembrar, né? Daqueles Sim. grandes papos e brainstorms e com contribuições riquíssimas, né? Que Sim. aí eu até te pergunto, quando você pensa em São Paulo, você pensa em quê? Cara, quando eu penso em São Paulo, eu penso num mundo à parte. Eu penso num país presente dentro de uma cidade. Eu penso em várias estações ao ano no mesmo dia. Eu penso vários ambientes no mesmo local. Você falou da selva de pedra e da selva, que a gente tem uma selva aqui também. Penso em vários povos, várias culturas. E acho que é assim, é um turismo global que a gente tem nessa metrópole, cosmópole, sei lá como que a gente vai falar. Acho que foi bem pensando nisso, né, em como atender e como pensando como as pessoas tinham necessidades, né, de ver o turismo de uma outra forma, né? Turismo de experiência, um turismo de eventos, um turismo de cultura, não somente de negócios, gastronomia, que sempre vai ser a nossa força, né? Mas São Paulo sempre foi muito mais. Eu achei bem importante que isso aconteceu bem no meio da pandemia, né? O que me deixava louco, assim, de fato inquieto naquele momento, era que era unânime. Todas as pessoas que eu converso, até hoje isso acontece muito, né? Que eu converso, que eu pergunto em relação à próxima viagem ou ao próximo passeio, dificilmente São Paulo está nessa rota. Que as pessoas pensam em sair de São Paulo para de fato fazer turismo. E aí foi com base nisso que eu pensei,
refletir muito, platonicamente, né? A gente só pode reconhecer aquilo que a gente conhece. Sim. E foi a partir daí que a gente começou a criar elementos e formas para apresentar essa cidade de uma forma diferente para o seu munícipe e, por consequência, para o turismo, para o turista que aqui vem. Sim. Eu acho que aí tem muito uma questão das nossas conversas, né? Para quem estiver ouvindo a gente, né? A gente gosta muito de falar sobre as coisas terem um sentido, né? E para que as coisas tenham sentido dentro da nossa organização, família, máfia, a gente tem ali uma coisa de fazer sentido e tudo tem uma base, né? Então a gente precisava sair de algum ponto. Não só era o ponto da necessidade das pessoas, porque fica muito fácil, né? A demanda existe só porque existe uma oferta, ou a oferta só existe porque tem uma demanda. A gente não parte disso, né? A gente tenta perceber algumas coisas na sua base. E a gente tem aquele tripézinho, né? Que a gente fala do que deveria se tratar o Reconheça. Aí, se eu não me engano, né? A comunicação, os eventos urbanos e o turismo de experiência que a gente tem, que pautam muito essa forma do que o Reconheça São Paulo é, né? E aí vem algumas transformações, algumas realizações que a gente vai fazendo com o tempo, não só pela parte de eventos e produção, mas também nossa parte de comunicação, que ganhou muita força, assim, acho que no final de 2020 a gente fez algumas descobertas, não foi, Ti? Isso que você está falando é muito importante, porque a primeira alternativa que a gente tinha naquele momento era trabalhar a comunicação. Dentro dessa lógica de apresentar para que as pessoas começassem a conhecer para reconhecer. Só que quando a gente olhava para a vida do turismo na cidade de São Paulo, a gente não encontrava nada tão convidativo, ou com a nossa cara, ou que trouxesse de fato algumas curiosidades, ou que fosse ali personificada em pessoas que a gente pudesse reconhecer também um pouco de nós nessas pessoas. Sim. Foi aí que você virou estrela, né, cara? Foi nessa hora que você virou estrela, que foi quando a gente criou o Você Sabia, que era uma das ferramentas de comunicação, a partir do nosso portal, que é hoje a gente vem evoluindo, mas hoje ele já se torna um portal de referência de turismo e vida na cidade. Sim. Eu acho muito legal quando alguns amigos vêm falar, pô, eu vi isso no Reconheça, fui lá, depois que eu vi pelo um post, eu vi por uma matéria no Reconheça, que eu fui conhecer esse lugar que eu nunca tinha ido na cidade. Sim. Então, isso é muito legal. Dentro dessa perspectiva, o portal, ele traz, né, o portal do Reconheça é a grande porta de entrada, que, como eu disse, que era aquilo o que a gente podia naquela época, que estava todo mundo preso em casa, né? Sim. A gente criou ali um portal trazendo. A gente fez um trabalho insano de catalogar todos os atrativos turísticos. E aí a gente fala todos entre aspas, porque dependendo da vocação do local, a gente ainda tem muitas descobertas a fazer. Sim. E o turismo tem isso, né? O turismo, ele é um movimento, ele não para. Então, a todo momento a gente tem que ir pesquisando. E aí, vários bares e restaurantes, porque a cidade também é impressionante, né, cara? A cidade não para. A gente vai para qualquer lugar do mundo, chega a determinado horário, as coisas fecham. E aqui a gente tem de domingo a domingo, 24 horas por dia. E a gente tinha que mostrar isso também para as pessoas. Sim, né? o bacana do portal é que a gente teve que se adaptar a novas linguagens que tinha, né, naquela época. Eu falo naquela época, parece que é muito antigo, viu, gente? Mas assim, a gente começou a fazer um negócio mais interativo no portal. Então, as pessoas que se cadastravam ou que queriam ganhar um passeio autoguiado, né, que elas pudessem olhar e falar, pô, eu tenho um roteiro em mãos para poder fazer. A gente não só obedeceu o que era a tendência de turismo mundial, que é o turismo de exploração, né? O cara pega o mapa, vai ele mesmo. Mas a gente também, o cadastro foi feito num tipo de inteligência muito bacana, né? Que é de intuitiva, né? Você olha os emojis e fala qual que é emoji que você se identifica,
vai te dar o roteiro que tá mais que mais se parece com você na cidade de São Paulo. E isso causou um burburinho bem legal assim quando a gente fez, né? Principalmente porque as pessoas entendiam de uma forma extremamente simples, né? Não era aquela questão de perguntas muito longas, gastos e etc, que muitas vezes fica pesado para poder fazer pesquisa, né? E isso era muito bacana, porque ela recebia logo de cara, né? Isso foi um trabalho muito importante. Dentro dessa experiência, uma coisa muito legal, né? Que o que importa no final do dia é com quem, né? Sim. É com quem a gente vai viver aquela experiência. E essa lógica que você está trazendo é legal porque a gente conseguia sugerir roteiros, e consegue fazer isso até hoje, está disponível lá para todos, onde você consegue unir essas pessoas com desejos e comportamentos comuns. Sim. Porque às vezes você vai para um lugar que é recomendado por uma pessoa que não te conhece, na sua essência, Sim. você corre o risco de ter uma experiência frustrada. Sim. E aí que começam aquelas teorias de que, por exemplo, ir ao museu é chato, é boring. Eu falo com algumas crianças, adolescentes, jovens adultos, adultos, senhores e senhoras, e ainda tem gente falando que, mas o que eu vou fazer lá de fato? Então, quando você transforma essas experiências em situações que você estará com pessoas que você tem uma ligação com essas pessoas, ou desejos, ou afinidades em comum, a coisa começa a ficar mais interessante. Sim, né? é muito questão de partilha e de interatividade, né? Acho que uma coisa do museu, ela tem muito do gostar de algo que você só contemple, que você fica olhando e não te devolve nada. Às vezes, para o cara que não conhece, não entende, né, a importância daquilo, ele vai falar, puta, o que eu faço, né, com isso daqui? Então, acho que a gente teve um olhar bem clínico sobre o que fazer, né, com as experiências, né, que a gente tinha na cidade, o entorno dos museus e dos centros de exposições que a gente tinha para poder fazer, fora os outros pontos turísticos, né? Levar essas pessoas até lá, né? E só deixando claro, né? A gente não fez isso de alegre, né? A gente teve uma equipe que fez o estudo antes. Mas a gente fez isso alegre, né, Fê? Não, porque sim, não dá sim. pra falar. Eu falo alegre de bobo, é porque a gente evita ficar usando algumas palavras aqui, né? Mas, enfim, a gente não fez isso assim de aventureiro, né? A gente trabalha muito também com a questão da pesquisa, né? O projeto não nasce com somente idealizadores, né? Não tem como. Dentro das nossas realizações anteriores ao projeto, a gente estava fazendo estudos, a gente estava fazendo pesquisa, a gente saiu por aí desandando falando sobre como que a gente deveria projetar o turismo de uma forma disruptiva, nova, mas também amparado nas coisas que a gente realizou, que a gente ia no caneta e papel na mão e falou, é assim, entendeu? Então, é bom saber que a gente faz as coisas livre, alegre, leve e solto, mas a gente também vem amparado com isso. E aí, obviamente, foi crescendo essa questão da comunicação, né? A gente foi vendo a importância. Você falou do Você Sabia, que são, na época, não sei se a gente ainda adota esse tipo de nomenclatura, né? São pílulas de conhecimento, né? A gente foi criado bem na época que os Reels, né, do Instagram veio e etc. Shortcuts do YouTube. E aí a gente foi fazendo. E aí vem o Você Sabia, dá uma força bacana ali. A gente faz a gente cria nossas mídias sociais, que era bem focado na galera do trade turístico, né? Das pessoas que fazem o turismo em geral na cidade de São Paulo. E aí vai crescendo, a gente vai pegando outros projetos e outras demandas, né? O portal vai recebendo bastante pessoas ao longo do tempo. E aí vão vindo algumas realizações para o Reconheça São Paulo, né? E uma delas, não sei se esse é o momento, toda hora é um momento, tá, gente? Então, mas assim, vem o tal do Reconheça Talk, né? Se tiver alguma coisa que precede, que vem antes do Reconheça Talk, você pode falar, mas... Não, só quero fazer uma contribuição importante, porque quando você menciona o trade, né? Sim. E aí, o trade são todos aqueles agentes que contribuem com o turismo, né? Desde os
da parte de transporte aéreo, hospedagem, alimentação, todo esse conglomerado aí de pessoas e que naquele momento estavam todos, assim como nós, Sim. desesperados. Sim, sim. Eu lembro que quando eu falava para as pessoas, pô, eu tenho um projeto de turismo, os caras, na pandemia, cara, como você está fazendo? E aí foi um momento mesmo para a gente usar uma das competências que hoje, no século XXI, eu admiro muito, que é a colaboração, a cooperação, Sim. esse formato, né? E é legal ver o Reconheça tendo toda essa abrangência colaborativa. Hoje a gente tem uma série de parceiros dentro do projeto que contribuem com a gente de uma forma recíproca, né? A Sim. gente contribuindo, como você bem disse, dessa parte técnica, embasado em teorias, em pesquisas, e trazendo também a vida dos negócios, né? Porque o turismo tem essa amplitude, Sim. que muitas vezes a gente fica confuso em entender um pouco da dinâmica do turismo ou só leva para viagens, mas não, ele é um grande indutor econômico e um grande transformador e consolidador social. Sim. E é isso que a gente vem fazendo. Mas tudo isso que a gente falou nessa primeira etapa está disponível no portal www.reconheçasaopaulo.com.br. Você pode olhar lá, buscar esse roteiro que é com a sua cara, como você falou. Sim. Isso é bem legal. E aí, diante desse avanço, como você comentou, a gente também, os eventos estavam suspensos, né, por conta dessa pandemia que a gente nunca tinha visto nada parecido, né? A gente só tinha ouvido falar e a gente aprendeu muita coisa nesse período. Muita coisa dolorida, né? Sofremos muito. Sim, a gente teve até, a gente surfou nas ondas da pandemia. A pandemia teve algumas ondas assim, marolinhas, né? Teve durante o período, as lives, né? As lives a gente participou de algumas, né? A pedido, a demanda do setor público, né? Porque era um setor também que precisava disso, mas aí inchou muito rápido, né? Então a gente testou isso, sentimos a dor também do mercado nesse tipo de ponto. E aí a gente foi construindo ao longo do tempo essas análises, né? Em cima das coisas que a gente acabou tendo essas dores, né? Foi bem duro, né? Os cancelamentos de contratos que o pessoal foi tendo, as súplicas do mercado, né? A gente sempre foi um ponto de acesso para esse pessoal. E eu acho que a gente foi se fortalecendo, se manteve em pé no momento que todo mundo estava caindo. Isso é muito importante. Tem uma realização nossa que foi maravilhosa com um grande parceiro nosso, o Flávio Tavares, que também muito generoso, né? Nos deu essa oportunidade e também viu o valor que essa forma singular que você está dizendo da gente olhar as coisas e os momentos, né? Sim. Quando a gente fala das lives naquela época, né? Era muito provável a gente correr o risco de abrir a porta do guarda-roupa, tá rolando uma live lá. Era live para tudo quanto é lado. As pessoas não saíam da frente do computador Sim. ali. E sempre com modelos muito parecidos, né? Então você teve lá as lives musicais para trazer entretenimento, mas as lives de conteúdo muito parecidas. Sim. Sempre da casa das pessoas, ou em alguns casos usando os filtros das plataformas e tal, mas muito estáticas. E aí o Flávio, que é o fundador do Welcome Tomorrow, que é um evento que fala sobre cidades inteligentes, fala sobre o amanhã, em 2020 ele ia suspender a edição do Welcome Tomorrow, que era o Welcome Tomorrow em movimento. Sim. E aí a gente estava lá num bate-papo, num curso, e aí ele falou, eu posso fazer a edição se alguém tiver uma ideia aqui bem disruptiva, como você usou, Sim. né? Bem fora da caixa, que faça a gente pensar diferente. Senão eu vou adiar para uma próxima edição. E aí a gente levantou a mão, né? Tava eu e o Daniel Klein. Não, vocês gritaram, literalmente. Estava lá eu, Daniel Klein, beijo Klein, meu sócio, meu irmão, meu amigo. E a gente estava lá e falou, pô, e se
E se você, Flávio, ao invés de fazer uma live estática usando a plataforma ou chroma key, não tomasse a cidade num grande movimento do Welcome Tomorrow, reconheça em movimento, reconheça São Paulo, onde os estúdios para que ele recebesse os convidados fossem os atrativos da cidade. E aí, bingo, né, cara? A gente fez um super evento ali em conjunto com ele, foram mais de 20 estúdios itinerantes. Nós estivemos no Memorial da América Latina, no Parque do Ibirapuera, no Mercadão Municipal, recebendo convidados para falar sobre essas cidades inteligentes, para falar desse movimento nas cidades e na vida e para falar do amanhã. E a gente conseguiu juntar com a questão cultural e musical, onde foram 3 dias de eventos, né? No final mais de 10 horas de evento, todo dia. Foi muito bom. Foi. E no final de cada dia, a gente teve ali um palco musical, que foi no Nos Trilhos, ali na Moca, onde também faz uma ligação com o Museu da Imigração, que vale muito a pena a gente conhecer ali e reconhecer toda a história da imigração, que começa pelo Porto de Santos e para aqui em São Paulo, toda a história ferroviária que a cidade oferece, e também as intervenções internacionais, né? O investimento internacional, com as empresas chegando, mas esse é um passeio que vale a pena ir. Voltando pro Welcome Tomorrow, a gente teve lá 3 palcos culturais, então a gente recebeu atrações como o Tico Santa Cruz, o Nazi e os Spoilers, o DJ Jesus Luz. A gente teve o prazer de produzir uma música para nossa cidade com a Ana Rafaela, que foi uma das finalistas. Todos eles falaram de turismo, né? Não, só para deixar claro que eles não foram lá só para cantar. O pessoal veio falar com a gente também sobre questões do amanhã, como era previsto o evento, mas também para falar de turismo também na cidade, né? Sim, e aí você tinha artistas e convidados de outras cidades que também reconhecem essa potência de São Paulo, que muitas vezes se admiram com o pouco que eles conhecem. E aí, nesse momento, a gente abraça-os, né? E diz, calma, não acontece só com você. A gente também não reconhece ou não conhece tudo que a cidade pode oferecer. Então, esse foi, como você estava dizendo, dentro do pilar dos eventos urbanos, a gente fez esse grande evento urbano num momento pandêmico, que foi muito importante e interessante para a gente. E aí a gente foi se consolidando nessa questão dos eventos e hoje a gente vem aí realizando novas formas de fazer eventos de experiências, de ativação, usando a cidade, no bom sentido, obviamente, mas como a grande protagonista, né? Porque quando eu penso em qualquer ação de futuro, qualquer problemática de educação, de saúde, qualquer coisas estruturantes, eu vejo que todas as respostas estão nas cidades, estão nas ruas. E a gente precisa tomar as ruas, vivenciar as ruas e ressignificar essa vida nas ruas, trazendo aí todo esse pertencimento, esse engajamento que faz parte da nossa evolução, né? Thiago gosta de um safari urbano, né? A galera que tá ouvindo aí é o tipo de tema, assim. Eu acho que a gente teve, assim, a gente foi subindo degraus, assim, de uma forma muito consciente, né? Os retornos... Aqui não tinha como voltar, porque já era pandemia, já era tipo no negativo, a gente já estava assim... Já estava para trás. Já estava para trás. E aí a gente foi crescendo, foi incrementando esse grupo, obviamente, né? O grupo de comunicação começa ali com Você Sabia, com a idealização da gente, com a provocação que a gente fez na Welcome Tomorrow, né? E os vídeos foram sendo jogados na Welcome Tomorrow. Agradeço, obviamente, pelos guiamentos que a Carla Foliene deu, né, todo esse momento para que eu pudesse falar direito. Vocês não sabem o que é um gago na frente da câmera. O Mago Éder, né, que me ajudou bastante a ficar pelo menos apresentável na câmera, tá? Então, você que está me vendo aí, eu sou um produto de Éder. É isso. E, obviamente, chega 2021, a gente precisava adotar os olhares às novas mídias sociais, porque ganhou muita força. Já era forte, né? Aí chega a pandemia, aí ganha muito mais força. A gente precisava colocar a comunicação, o setor mais robusto, para que a gente pudesse incrementar mais outros projetos. Aí a gente
faz uma aquisição muito boa com a senhora Gisele, né? Que está rindo ali. Mas, e eu acho que, assim, a gente começou a ver que era não só uma necessidade, mas a gente ia passar por isso, não tinha como. Era nosso caminho, que aí fortaleceu esse tripé da comunicação. Nós fizemos outras ações, né? Com influencers, com passeios na cidade de São Paulo, para falar da cidade de São Paulo. A gente fez produção também temática, né? Quando no meio da pandemia, a gente se aventurou a fazer a mistura dos três, né? Comunicação, eventos urbanos e o turismo de experiência. A gente fez uma no Ibirapuera, uma no centro, no Bom Retiro, né? A gente fez ali na Liberdade, né? Uhum. Então, a gente foi testando para ver qual que era como que as pessoas lidavam com isso, né? E todos esses processos aconteceram sempre nesse ritmo, né? Vamos comunicar, vamos produzir o evento, vamos levar essas pessoas para essas experiências, mas todas tinham algo em comum, né? Essa necessidade de querer falar sobre a cidade, querer conhecer sobre a cidade. E aí vem 2021, a gente vai fortalecendo isso, vamos adquirindo novos parceiros, colaboradores, né, para o projeto, sejam ele em formas de clientes, sejam ele em formas de pessoas que vêm trabalhando conosco. E acho que aí, a partir daí vem outras idealizações, né, que são até mais... Vamos ser mais audacioso, né? Eu esqueci como que o pessoal falava do Neymar, meu Deus do céu. Ousadia, alegria, né? Ousadia, alegria. Então, o senhor Thiago é ousado e alegre. E aí a gente foi vendo essas lacunas e tudo isso que o mercado estava pedindo, né? Porque a gente também tem que olhar para o que o mercado pede, né? E aí vão vindo essas questões da comunicação. E eu acho que é a partir daí que começam essas idealizações desse rapazinho que está aqui na nossa frente, o logo. Vocês que estão nos ouvindo, eu estou falando, obviamente, do Reconheça Talk, não de uma pessoa em si, mas para a gente é um querido. E aí vem, né, essas provocações. Foi no meio das minhas férias, eu tenho que deixar claro que eu não estava participando do processo. Mentira, eu já estava sabendo. E aí, você estava encabeçando essa de como que a gente ia tocar isso, como que a gente ia criar essa parte, né, essa ramificação do Reconheça São Paulo, ou um produto dentro do Reconheça São Paulo, o que a gente pode chamar o Reconheça Talk? Conta aí pra gente. Perguntinha difícil, hein, cara? Esse menino é complicado. Não, Fê, o que eu penso, e eu acho que a gente vai compartilhando sempre esse pensamento, é de que cada vez mais a gente precisa criar modelos e projetos ou produtos que possam se encaixar a essa diversidade que a gente tem de oferta e também a diversidade que a gente tem de público. Sim. Porque aquilo que eu disse, muitas vezes as pessoas, pelo fato de não conhecerem, elas se afastam daquilo. E você trouxe exemplos muito legais desses guiamentos que nós fizemos, que, Caminho da Cultura. A gente pega ali o Bom Retiro em várias publicações internacionais, né? É o bairro mais cool do planeta. Sim. E as pessoas não conhecem o Bom Retiro, ou não querem ir ao Bom Retiro, por uma série de fatores. Conta pra gente, por que você não quer ir pro Bom Retiro? E aí esse é o processo, né? Quando a gente fala que a gente tem uma selva em São Paulo, onde você pode fazer boia cross, rapel, você pode visitar comunidades indígenas metropolitanas, as pessoas... O quê? Observação, não é mentira. O quê? Como você faz? Onde tem isso disponível? Ou será que isso é legal? Porque tem aquela questão da estigmatização da coisa, sim, né? Sim. De você fazer passeios, muitas vezes, que são só contemplativos e que você tem ali o guia só transmitindo informações. Quando a gente fala das experiências, a gente traz
no contexto da experiência, a aplicação dessas Sim, as pessoas experiências, participam, a interação, né? isso. Ficar bombardeando o cara de informação, né? Que hora que ele vai usar, né? Que hora que ele usa aquilo, como ele vivencia aquilo. E aí, dentro desse gancho, a gente entendeu que quanto mais influência, vamos chamar assim, né? Quanto mais influente, desculpa, errei. Quanto mais influente a pessoa e para quanto mais pessoas ela fala, é mais fácil para as pessoas entenderem. Sim. Porque aí ela vai usar a mesma linguagem, ela vai falar para um público específico, tal. Foi daí que surge o Reconheça Talk, que é o quê? É um movimento que começa aqui com a gente, que a gente vai receber uma série de convidados de diversos setores para falar sobre essa vida na cidade e depois a gente vai tomar a cidade com essas entrevistas, trazendo pocket shows, trazendo toda essa experiência para as ruas, para os atrativos turísticos, mas também por meio de pessoas que influenciam as suas comunidades, né? Sim, que sim. influenciam ali o seu público. Porque é muito mais fácil eu falar para uma pessoa que eu conheço ou que me admira do que eu falar para várias pessoas que não vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer. Sim. E aí essa vida, essa democratização do turismo que é importante, né? Porque muitas pessoas não sabem nem que, por exemplo, o MASP, que está sempre ali entre os nossos top 10, que às terças-feiras é gratuito. Então é uma informação que precisa chegar na ponta e precisa ser dita por pessoas que, de fato, conduzem ali. Aliás, é uma coisa que a gente vive fazendo nas nossas publicações, tem no nosso site, né? Acho que uma pergunta que fica muito na cabeça das pessoas não tem nada para fazer em São Paulo. O que tem para fazer em São Paulo? E aí você acabou de falar, por exemplo, terças-feiras é gratuito o MASP. O que tem de local aqui na cidade para fazer o que é gratuito? Né? Eu acho que boa parte do que a gente faz também está incluso nisso. Acho que é um novo módulo de turismo, né, Ti? Porque, assim, por mais que essas pessoas aí que você falou que são influentes tenham 1 milhão de seguidores, a gente não vai pensar que 1 milhão de seguidores vão estar na cidade de São Paulo para visitar os museus, etc. Mas essa pessoa quer ser aproximada de alguma forma desses ambientes turísticos, né? Desse ponto turístico. Eu acho que é por isso que faz sentido essa pessoa falar, né? Porque o cara que está distante, quando ele ouve as informações, a imaginação já é parte do processo, né? Do cara fala, puta, é assim, caramba, pô, que legal, pô, que dia que eu vou. E aí, às vezes, o cara se programa, fala, eu sou de fora da cidade, eu vou me programar para ir, porque o meu artista, a pessoa que eu idolatro, a pessoa que eu gosto, falou, e aí eu vou ter essa oportunidade única e vou ir, né? Eu acho que é nessa toada que você está falando. É nessa toada mesmo, de trazer ou de conectar tudo aquilo que é de fomento para esses atrativos. E é engraçado, né? Quando eu falo para as pessoas que a cidade de São Paulo, dependendo, né? De tudo tem um depende, né? Quando a gente fala de catalogar, que são 158 museus, as pessoas, pô... E você vai ter um depende aí, né? Porque pode ser mais, né? Pode, porque segundo o próprio ICOM, né, tem algumas... O que é o ICOM? Conta aí. O instituto que... Aqui no Brasil, o ICOM é basicamente o instituto que chancela ou que faz o cadastro, ou que fala o que deve ser museu e o que não é, o que deve ser arte de museu e o que não é. Então, aqui no Brasil tem várias discussões, né? Então, o Thiago falou de pelo menos 150, mas tem centro de exposição aí que luta para ser museu. Gente, tipo, a gente tem museu do lixo na cidade, por exemplo. Não é considerado um museu por si próprio. Então, existem alguns aspectos aí que fogem um pouco do nosso controle, obviamente. A gente sempre vai divulgar como se fosse um ambiente que a pessoa pode ir lá. Mas, assim, pode ter 300, como pode ser menos. Então, acho que o mercado ele tem isso, né? De, é museu, não é. É lugar para ir, gente. É lugar para ir. É lugar para ir, para visitar. E aí trazer essas lembranças. Por exemplo, em 2019, 2020,
O até então prefeito da cidade, Bruno Covas, ele fez pela SPCine um investimento gigante, um fomento gigante para quê? Para que as produções audiovisuais fossem gravadas aqui em São Paulo. Sim. Que foi o mesmo movimento que aconteceu, por exemplo, em Nova York, quando uma série de filmes e séries foram gravadas lá. Você assistindo essa série, esse filme, você fala, pô, eu quero ir para esse lugar. Eu quero conhecer esse lugar. Isso é interessante, tá, gente? Um off-topic aqui, né? Usando as linguagens off-topics. Tem muita gente que diz que Paris, né? O Thiago sempre gosta de falar como Paris é uma cidade desnuda, uma cidade que está transparente para as pessoas conhecem. Tem muita gente que diz que Paris ela ganha muita força graças a esses eventos cinematográficos, né? Sim. Então as pessoas reconhecem de longe e falam, puta, preciso ir lá. Entende? Então, isso é fomento, tá, gente? É quando você investe em algumas coisas para que essas coisas ganhem força e entrem. Não só no imaginário das pessoas, na vontade das pessoas, no plano de viagem das pessoas, de plano de conhecimento. Então, até essas coisas entra o turismo. Você mostrou, a pessoa gostou, eu quero ir. Então, a pessoa começou a reconhecer, ela vai falar assim, putz, quero. Então, por isso que faz sentido quando a gente investe nessas coisas, eventos midiáticos, né, de cinematografia aí, filme, série, novela, comercial, porque a partir do momento que você conhece o lugar e parece ser legal, você vai querer ir. Né? Isso para qualquer pessoa, né, Thiago? Independente da cultura dela, da instrução dela. Acho que é assim mesmo. Então, é um movimento e a gente está envolvido nesse movimento. Ver as pessoas também importantes dentro desses locais também traz importância para o local. É que às vezes, né, Fê, quando a gente é fã de um cantor, por exemplo, de uma cantora, a gente consome aquela música, mas pouco a gente sabe o que tem por trás da formação artística dessas pessoas, né? Sim. E essa formação artística, esse repertório, ela está muito conectada com a vida, com a cultura que essa pessoa tem. E aí que entra mais uma conexão com o Reconheça Talk, para a gente levar e ouvir dessas pessoas quais são essas conexões com a cidade. Sim. E aí, quando você faz uma experiência turística, você vai lembrar daquela história a partir da pessoa que te contou a história ou da pessoa que viveu a história contigo. Sim. Então, aí que começa essa nossa forma disruptiva de comunicar o que é o turismo numa grande metrópole como a nossa, ou de entregar soluções experienciais aí, sensoriais, né, para as pessoas a partir dessa grande ferramenta que impulsiona a economia mundial. A gente tem um exemplo prático aqui, que eu acabei lembrando, de como que a gente faz isso ser aplicável, né? Porque você está ouvindo e você fala assim, imagina, o artista vai no local, o local vai ganhar movimentação, deve ser o próprio local que traz isso, né? A gente tem um exemplo, se eu não me engano, foi em 1992. Sim, gente, eu sou velhinho assim, dessa forma. Então, a gente chega em 1992, quando a gente tem Paulista já fazia alguns shows, né? Depois que começa a ganhar força com virada cultural, agora na década de 10 do século XXI. Mas a gente já fez outras coisas antigamente. A gente teve um show da Daniela Mercury, que era para ser realizado ali na Paulista, ela acabou fazendo ali debaixo do vão do MASP. E até então não tinha esse movimento assim, regular de invasão do vão do MASP, aquele movimento urbano da galera. A galera vai para conversar, namorar, beber algum goró, ir nos brechós que tem ali, de sábado, sexta, etc. E aí todo mundo se pergunta, quando começou? Quem que teve a ideia de falar, vou ficar debaixo do vão de um dos museus mais valiosos do mundo. Sim, acredite, é considerado um dos museus mais valiosos do mundo. Vou ficar aqui debaixo para, fazer o que eu faço na minha rua. Quando que isso começou? Com a Daniela Mercury. Ela vem aqui cantar, a galera, 100 mil pessoas, se eu não me engano. Aí vai todo mundo na Paulista, aquela invasão, começa a falar assim, gostei disso, vou começar a ir sempre. Não, isso é maravilhoso, esse seu exemplo, porque ele também traz várias representatividades, né? Porque você pega a Daniela Mercury, que vem do Nordeste para se apresentar aqui. Sim. E aí encontra com um público, o paulistano, mas também todo esse público que vem das outras cidades, como você disse, quando você vê São Paulo, você vê com essa miscigenação toda.
E também o MASP tem uma história muito intrínseca ali com a questão do empoderamento feminino. Sim. Isso é legal, né? Porque a gente recebeu ali grandes nomes, né? Desde a Tarsila até a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth. Recebemos aqui no MASP. Então, trazendo isso de um movimento, de novo, né? Aspiracional por meio de grandes ícones aí mundiais. Então, a gente tem essa questão, né? E é importante a gente poder atingir o máximo de pessoas que a gente comunica dentro do processo do Reconheça, porque São Paulo tem um grande potencial para isso, né? E a gente vê que é um grande potencial ainda pouco explorado. Sim. Por conta dessa questão do reconhecimento, que é o próprio nome do nosso projeto diz, e até mesmo desse pertencimento das pessoas. O que eu fico assim, cara, sempre pensando que eu vou para qualquer cidade do estado, do Brasil, do mundo, eu pego um Uber, eu gosto de falar pouco, né? Então eu pego um Uber, pego um táxi, aquele motorista, ele se transforma num anfitrião daquele lugar. Sim. Ele sabe a história daquele lugar, ele sabe dos pontos turísticos, né? Dos atrativos turísticos, o porquê que a história, como a cidade surgiu, qual que é a potência econômica. E aí, quando a gente pega esses mesmos serviços em São Paulo, a gente não tem essa troca tão rica dessa forma. E aí, essa é um dos projetos aí, dos sonhos, né, que parte do Reconheça, é da gente poder reconhecer isso e criar ferramentas para que essas pessoas conheçam também cada vez mais a nossa história, a história deles, a história da cidade deles ou da cidade que os acolheu e possam multiplicar essa história. E aí sim, essa potência cultural, potência de pertencimento vai se espalhar pela cidade e a gente vai conseguir, aos poucos, ir diminuindo essas distâncias, essas diferenças, essa vulnerabilidade e viver cada vez mais a cidade de São Paulo. Sim. E, cara, eu acho que é muito importante a gente trazer essas pessoas, né? Porque, tem muito olhar que cada um pode dar. Tipo, perguntar para eles qual é o ponto da cidade que eles visitam, que eles pelo menos indicam, né? A gente vai perguntar isso para todos, né? É bom saber. E às vezes o cara pode falar o lugar que ele nasceu, o lugar que ele viveu na infância, ou o lugar que ele geralmente costuma visitar, ou ir com os amigos, familiares, etc. Mas você, Thiago. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Já tá famoso? Já tá, não é para entrevistar famoso, influencer, então. Vamos lá. O Reconheça Talk vai tratar desses olhares. Você perguntou para mim o que eu vejo em São Paulo, mas e você? O que você vê em São Paulo? Você falou de potencial, mas potencial é uma coisa que vai lá na frente. Sim. E hoje, o que você vê em São Paulo? Cara, eu me vejo em São Paulo. E eu vejo São Paulo em mim. Desde pequenininho, lá no extremo da Zona Leste. Minha mãe, um beijo para minha mãe, Terezinha, maravilhosa, sempre provocou que a gente precisava conhecer e viver a nossa cidade. Sim. A gente pegava ou o carro, quando meu pai estava com a gente, ou o ônibus, saía lá do Jardim Imperador, ia para o Parque da Água Branca, ia para o Parque da Luz, a gente ia ao MASP, a gente ia conhecendo a cidade e o que ela podia oferecer para a gente. Porque a cidade é nossa e a gente tem que pertencer à cidade. Sim. Só que para pertencer à cidade, a gente tem que encontrar nela aquilo que a gente encontra na gente. Sim, sim. É aquele movimento do individual para o coletivo. E aí, eu falei de 3 lugares importantes que fazem parte dessa formação. E um outro que está muito intrínseco com a minha formação mesmo educacional, porque quando eu fiz turismo, a primeira atividade prática que eu fiz na primeira aula, matéria, né, na época, matéria prática, Sim. era uma matéria de visitas técnicas.
Então, nós tínhamos que apresentar os atrativos da cidade para os nossos colegas de sala. E eu fiz o Museu da Arte Sacra. E hoje a gente tem uma relação tão próxima com eles, né? Isso é muito legal. Por quê? Trouxe para mim um lado da religiosidade, Sim. mas também trouxe todo um laço daquela potência do turismo religioso, da arte sacra como um todo, como que ela chega ao Brasil e como ela impacta economicamente, socialmente, toda a nossa cultura. Então, assim, são coisas nesse sentido. Quando a gente vai evoluindo, e aí eu tenho essa vocação, né? Esse aprendizado da minha mãe, eu tento fazer as mesmas coisas com os meus filhos, né? Sim, sim. E aí o Museu da Imigração, que eu comentei há pouco, também está maravilhoso. Ele mescla um pouco de tecnologia com aquela coisa antiga, os dormitórios, quando os caras chegavam, assim, uma coisa muito nostálgica, mas que a gente entende muito, né? Sim. Essa miscigenação. Engraçado que eu recebi uns amigos, uma família de amigos que mora nos Estados Unidos, e a gente foi jantar num restaurante japonês que estava tocando uma música ao vivo por uma brasileira que cantava em inglês. E aí o filho do cara falou assim: pai, só no Brasil acontecem essas coisas, né? Não estou entendendo. No outro dia nós fomos ao Museu da Imigração. Sim. Aí ele falou: tá começando a fazer sentido por conta dessa. Então, você vê como a aplicação das experiências vão fazendo sentido na nossa vida. Sim. Como quando eu levei meu filho mais velho, Davi, beijo, Davi, não posso esquecer de mandar beijo para ele, no Edifício Matarazzo, que a gente opera lá as visitas guiadas, onde a sede da prefeitura, ele ficou maravilhado com a história da família, com as curiosidades, que tem curiosidades no prédio, né? Sim. E aí eu não vou contar, porque a gente pode, mais para frente a gente vai falar sobre isso. E quando ele chega no mirante, né? Com 3 mirantes, vendo o centro da cidade por cima, com mais de 400 espécies de flores, de plantas naturais, ele ficou louco. E aí a gente tinha uma anfitrião nossa, né? Lá, a Júlia, na época, e ele virou para mim e falou assim: papai, tinha que ter uma Julinha em todos os lugares. E aí entra a questão, né? Da conexão do anfitrião com o storytelling do que ele apresenta, que é o que a gente faz nessas visitas, nesses guiamentos, nessas experiências. Isso vai conectando com a gente. Sim. Mas também tem do pai também, né? De se encantar, de se apaixonar fácil. Também tem isso, né? A gente tem... People love. Eu acho que todas essas conexões são importantes, principalmente porque a gente não consegue desvincular disso, né? A gente sempre pensa na nossa cabeça que a gente passa por 4 etapas na vida, né? Infância, adolescência, período adulto e período sênior. Não pode falar nisso, ok? É esse período sênior que a gente tem na nossa vida. Como criança, eu também tive contato com educação. Eu fui no Museu de Arqueologia da USP quando eu criança. Na minha adolescência, a comunicação me proíbe de falar, mas eu fui na Liberdade. Eu era da época de pegar a fita VHS para ver os animes japoneses, para ver séries de heróis japoneses. E a minha parte adulta já foi mais na época de futebol de campo, de eu conhecer a cidade, vários campos. Foi comer um canole lá no Juventus? Fui bastante. Esfirra na Rua Javari, de domingo. Indico, super indico. E aí agora eu tô vivendo esse outro período da minha fase adulta como profissional da área, fazendo visita técnica, visitando, comentando as particularidades e diversidades para as pessoas que estão no meu círculo social. E eu acho que quando eu ficar no período sênior, pretendo usar bastante as praças públicas da cidade de São Paulo. Jogar dama e gamão
E tomar um cafezinho com os meus amigos, espero que Éder, Gisele, Carla. É que fica difícil, né? Uma tá lá no Parque Novo Mundo, a outra tá lá na Barra Funda. Parece que vai pra Piracicaba, Sorocaba, eu não sei quando acaba. Mas assim, o Éder, nunca sei se tá no Keralux, se tá no Iguatemi, no Ai Carvalho, você ali na... Acho que é Vila Prudente, né? Ou é Vila Zelina? Porque, Vila né? Prudente. Paulistano, gente. Paulistano tem essa mania. Onde você mora? Na Penha? Mentira. Mentira. Você mora mais pros lados da Zona Leste. Mora em Itaquera. Não mora. Não mora. Mora um pouquinho mais pra frente. Eu sei como que é, gente. Eu sei como que é. A nossa querida Gisele fala que mora na Barra Funda. Não mora. Não mora. É Santa Marina pra frente ali. Então, assim, gente... Paulistano tem dessas. E eu acho que isso faz muito sentido com o que a gente tem que comunicar. Então, o cara vira e fala assim: putz, moro no Colônia. Né? Que bairro é esse, o Colônia? Eu tô dando só exemplo, tá, gente? Tem tempo, vamos falar mesmo, né? Então, assim, eu moro no Colônia. O Colônia foi uma colônia alemã que vem aqui em São Paulo. Fica ali perto de uma cratera de um meteoro que atingiu a cidade de São Paulo. Meu Deus, quando? Há muitos milênios atrás, tá? Então, aí o pessoal mora lá, já foi colônia alemã, e você começa a pensar, não foi só de português e italiano e dos negros aqui que foram escravizados. Não, gente, foi tudo que é povo. E fica lá no extremo da Zona Sul, e tipo... Você acaba vendo coisas assim... Por exemplo, a gente tem um Oktoberfest hoje, mas há muitos anos os caras fazem festa alemã lá. Então, se você não conhece até esses bairros menores, a gente vai ficar pautado muito nos bairros que já são mais conhecidos. Eu acho que também entra o que é o Reconheça Talk, de trazer, inclusive, esses bairros menores. Eu brinquei com você sobre a Zelina ali, mas está perto ali tá perto da Feira das Nações que tem ali, que foi um bairro lituano. Sim, então o pessoal vai reconhecendo assim, caramba, então tem isso daqui. Senão a gente fica freguesia do Penha, Itaquera, fica no Santa Amaro e vai indo, né? Se a gente não apresenta... quando eu falo assim, a gente, eu falo o paulistano em si, a gente não apresenta os outros bairros menores, a gente acaba não reconhecendo muito disso. Perfeito. Entendeu? Então... acho que o turismo funciona dessa forma mesmo, trazendo pessoas para trazer importância para o local, economia, movimento humano. Gente, muitas linhas de ônibus foram criadas assim. Ô Fê, e aproveitando nessas curiosidades todas, eu sei que você é o nosso garoto Barça. Se não estiver gravando, eu vou usar o Google. Ele quer me pegar de calça curta. Não, vou mais para um lado afetivo mesmo, tá né? Bom. Porque com essa questão aí das novas tecnologias, novas formas de conhecer as pessoas, muitas vezes as pessoas se encontram em restaurantes, né? Até mesmo por uma questão de segurança, uma questão de praticidade, vamos dizer assim, né? E eu sei que você idealizou um roteiro romântico, né? Sim. E você é um cara muito assim, né? Sim. Romântico, eu diria. Dá umas dicas aí, quando você pensa nesse lado, né? De lugares românticos que trazem esse lado sensorial, mas também um pouco de história aí da cidade, um pouco de conexão. Quais são esses lugares aí que você tem levado as crushes? Dom Carlino é um restaurante italiano de 1881. Fica ali na rua Epitácio Pessoa. É uma rua que dá de frente para o Copan. O Copan é o maior edifício residencial do mundo, pelo menos considerado. Tem o CEP próprio, viu? O bicho é tão grande que tem um CEP próprio. Então, eu não sei, a China deve estar fazendo os residenciais dele. Mas, assim, é um restaurante antigo, vem antes daquela grande migração italiana, da década de 20, 30. Galera vai lá, fez esse restaurante lá em 1881, um ano antes, né, da nossa independência, e aí os caras se instalaram lá. E até hoje, o cardápio é basicamente o mesmo daquela época. Cannoli, tradicional, tá? Não é industrializado. Massas artesanais que o pessoal faz lá no fundo. E os vinhos, que são um bom, assim, para fazer aquele cenário. Atenção, Love. Aquele a clima. Senhora Catucci precisa Se for ir. sozinho, lembre da dica. Não morra no rolê. Então não beba dessa forma meio estribuchada. Mas assim,
Eles têm os menu executivo lá, menu completo, sobremesa. Eles têm o tiramisu tradicional. Ah, o que é tiramisu tradicional? É mascarpone, licor. Vai nos outros lugares pra você ver que não é a mesma coisa, tá? E é muito bom, porque o centro ali, bem o centrão, não é um bairro assim muito considerado por ser de presença italiana, porque a Bela Vista é só um pouco mais ali pra frente, né? Então, essa é a dica que eu dou. Pode levar a família. Pode levar esposa. Vou levar a Love. Vou levar a Love. Pode levar a Co-Love também, não tem problema nenhum, tá? Tá ali pra isso, meu amigo. Tá ali pra isso. Fê, isso é legal que você falou, que traz esse lado afetivo e depois dá pra fazer uma série de passeios ali na região central. Ó, super indico. Conheça a Central de Informação Turística, ficar ali perto. O pessoal dá bastante informação, material sobre o que fazer ali no centro. Conheçam o centro. Inclusive, agora tem como se hospedar no Copan também. Tem aquela vista maravilhosa da cidade. Sim, algumas ferramentas aí, a gente não pode falar, né, por enquanto, mas algumas ferramentas fazem as reservas, né, a gente faz as reservas para você conhecer os apartamentos. Tem, assim, mais de 40 andares, aí você vai conhecer São Paulo nas suas visões maravilhosas. Fica perto do Edifício Itália, que é muito famoso por causa do Terraço Itália. Dá para caminhar um pouquinho e ir até o Vale do Anhangabaú, o Viaduto do Chá ali, o Mirante do Vale, o Samp Sky. Sim. Dá para fazer todos esses fica perto do Teatro Municipal, vai indo. Lá é um ponto de entrada bem bacana, funciona até às 15 horas, vou falar, segunda a segunda, até às 15. Todos os dias até as 15 esse restaurante funciona aí. E é bom porque, assim, quase tudo perto. Tem uma mini região ali que é chamada de Triângulo Histórico, que você pode conhecer a cidade. Tem a região que é o Centro Novo, que você pode andar até para Santa Efigênia, quer comprar uns eletrônicos lá, a Rua Santa Efigênia, né? Sim. Tem vários comércios eletrônicos que você pode comprar coisa. Ô, senhor Barça, aproveitando essas dicas aí que você deu... Barça, gente, Barça. É uma enciclopédia antiga, não tem mais. Senão vocês vão achar que é Barcelona. Eu vejo você personificado na Barça. Aproveitando que você deu essa dica legal aí de culinária italiana, e aí eu já lembrei da Love e tal, e eu vi você falando algumas vezes desses desejos e comportamentos das pessoas a partir dos seus signos. Sim. E a minha Love, ela é taurina. E aí você trouxe esse lado da alimentação, essa coisa toda... E eu lembro que a gente fez juntos um projeto muito legal que trazia as curiosidades sobre os signos, né? E como que o signo pode interagir com a cidade tendo uma jornada mais interessante. Qual que é o seu signo, Fê? Eu sou ariano, do dia 15 de abril. Então, ó, presentes aí pro ano que vem, já estou exigindo. Já estourou, passou. Já. Eu não vou perguntar sobre o seu, porque aí você vai falar de você mesmo. Eu vou te dizer o meu, e aí você diz aí... Quais seriam ali as alternativas de vida na cidade, de passeios, para um libriano como eu? Tá. E aí eu vou dizer se eu concordo, se eu não concordo. Olha, primeiramente a gente tem que tomar os devidos cuidados, porque eu estou sendo chamado de Barça, já fui chamado de velho, já fui... Ó, gente, agora eu estou sendo tarólogo, Felipe Bidu, né? Não sou o João Bidu. Então, ó, gente... O libriano, em geral, gosta de muito conforto, gosta de locais bonitos, locais cheirosos, locais que ele pode dividir e partilhar as coisas, lugar para paquerar. Ah, mas todo mundo gosta. Vai por mim, amigo. Conversa o libriano para você ver. Geralmente é assim. De um lugar muito gostoso para poder ir, leva a Love pro Palácio Tangará, que é um hotel que tem vários serviços lá, inclusive de buffet, você pode fazer um day use, tem spa... Você também pode ir nas cafeterias aconchegantes que a gente tem na cidade de São Paulo, tá? Eu bem recomendo a Dicunto, que tem ali na Moca, já que você está ali na Zona Leste, né? Também muito tradicional, com as suas receitas originais de canole. E tem a Casa dos Churros, que fica ali no Tatuapé, que é a primeira casa de churros da cidade de São Paulo. Também bem aconchegante, um lugar bem cheiroso, bem bonito. E eu posso te falar do meu favorito, que você vai gostar também. Olha, por enquanto eu já tô mudando você de menino Barça para Bidu. Porque você acertou tudo. Acertou tudo. Agora fala do seu, então. Bom, eu, como todo bom ariano, eu gosto de ter práticas saudáveis de esportes
e que me desafiem, né? Eu também gosto bastante de leituras mais disruptivas. Gente, você que é um bom ariano, gosta de muita cultura, gosta de estar bem as atividades, gosta de estar em disputa, vai conhecer ali as atividades que tem no Centro Cultural São Paulo, ou o Centro Cultural Vergueiro, que fica ali do lado do metrô Vergueiro, ou vai no Vila Lobos, das nossas intermináveis quadras ali poliesportivas. Tem quadro de basquete 3-on-3, que é uma modalidade de esporte que vai vir, né? Paris 2024. Pode falar Paris 2024, né? Porque isso está sendo feito antes de 2024. Não, inclusive, essa sacada de Paris, de fazer as competições nos atrativos turísticos, é uma sacada fantástica também. Também. Procurem também. O Paris agora vai fazer a primeira Olimpíada sustentável da história. Eles vão usar os aparelhos turísticos, né? Quando eu falo aparelhos turísticos, gente, leia-se. Pontos turísticos, locais que vocês possam visitar, locais que têm bastante economia, né, no círculo deles ali. Então, assim, eles vão usar a Torre Eiffel, por exemplo, ali embaixo vai ser a quadra poliesportiva de vôlei. Ali perto do Louvre vai ser o complexo multiesportivo de natação. Então, eles vão reaproveitar esses aparelhos turísticos. Eu prometo falar mais sobre aparelhos turísticos em outros podcasts, mas eles vão reaproveitar para que seja sustentável, não precisa ficar gastando tanto. Eu acho que esse é um futuro que a gente pode abraçar, inclusive na cidade de São Paulo, né? Esses eventos urbanos ou eventos esportivos que possam ser feitos dentro desses pontos turísticos na cidade. Perfeito. Eu não vejo a hora de ver o Isaquias ganhando lá o remo no Rio Sena. Fê, chegando mais pro nosso bate-papo aí, pro final do nosso bate-papo, queria muito agradecer. Eu que agradeço. Por estar junto, como eu digo, né? Que o que importa é a gente estar junto. E eu achei maravilhoso todas as interações que você fez com toda a nossa equipe que está aqui, maravilhosa, que faz isso acontecer. E é isso. Quanto mais a gente puder, né, compartilhar com o outro essas experiências, o movimento vai se sustentando, sim. Vai sendo sozinho. Eu tenho uma experiência muito legal que a gente fez lá o Epicentro, ali no Catraca Livre, né, no Beco do Batman, e a gente gerou muito conteúdo no Beco, né, que aí hoje é o maior polo de arte urbana aberto aí da cidade. E depois desse evento, uma série de pessoas, dos meus conhecidos e tal, iam ao Beco do Batman, tiravam foto e me mandavam. Sim. Isso é muito legal, porque aí vai gerando esse reconhecimento, esse pertencimento e tal. E aí eu queria te perguntar, que você é um cara que é muito ativo aí nas redes sociais, nos seus stories maravilhosos, que eu fico lá rindo pra caramba. Não acredito. Mas tem uma conexão muito boa. Essa sua, a partir do momento que você gera muito conteúdo da cidade, as pessoas começam a te perguntar, a te pedir dicas e tal. Sim. Conta um pouco dessa... É perceptível, não estou fazendo isso aqui só pela demagogia, porque a gente está conversando, é perceptível que a partir do momento que sabiam onde eu trabalhava, tinha muita demanda, tinha muita pergunta do que fazer em praia, fora da cidade de São Paulo. A partir do momento que a gente desenvolveu o trabalho, aí vem muitas perguntas. Essa do Beco do Batman é uma, porque a gente fez um evento que, enquanto estava acontecendo o evento do Epicentro, que é um evento também que fala sobre negócios, vendas, sobre como as pessoas lidam com seus próprios negócios, né? de um dos nossos colaboradores, parceiros que a gente tem na vida. A gente estava fazendo também uma visita guiada pela Vila Madalena. E aí as pessoas perguntaram quando como acontece, quem que a gente pode falar, o que dá para conhecer. E isso acontece sempre. Você quer saber? Vai lá no meu DM também, né? No direct message, @FLP1504. Pode também no @reconheça São Paulo, no Reconheça SP, para poder falar com a gente. Essas demandas acontecem toda hora porque as pessoas falam, essa é uma pessoa que conhece o local e ela vai saber me falar do local. Assim vai acontecer também com as pessoas que a gente vai trazer aqui, né? Então, acontece sim a todo momento. O que eu acho que o que tem bastante assim, para mim, é sobre os eventos que a gente acabou fazendo lá para os lados da Zona Sul, que é com a Selva SP. As pessoas sempre perguntam como é, que dia funciona, quanto paga,
quantas horas que a pessoa faz. Gente, é 12 horas de percurso, tá? Então, só para avisar. São Paulo é gigantesco, o local, ó, tem muita coisa para fazer. Então, acontece muito disso, tá? E vai continuar acontecendo. Eu espero que isso continue e vai continuar de perguntas, porque São Paulo tem sempre novas descobertas para fazer, ela está sempre se mudando, né? De diversas formas. Inclusive, gente, eu convido vocês a ser anfitrião da cidade, assim como nós somos. Nós queremos ouvir vocês e também falar para vocês. Siga a gente nas redes sociais, @reconhecesp, siga o nosso portal e nas principais plataformas de streaming. Você pode ouvir esse podcast e muitos outros que vão vir. Não é mesmo, Tim? É isso, Fê. Acho que foi maravilhoso. Esse é o começo de vários talks aí com pessoas incríveis que a gente vai receber aí nas próximas edições. Te agradeço imensamente. Agradeço todo o time do Reconheça São Paulo, todos aqueles que atuam com turismo nessa cidade incrível e maravilhosa que é a nossa. Um beijo, um abraço e até a próxima.